temos o Deus que nos dá a condição de trabalharmos durante todo o dia, e agora à noite nos dá o privilégio de nos reunirmos nessa casa para juntos podermos ouvir um pouco da sua voz. É um privilégio porque, como nós dissemos há pouco, o pastor orou aqui, quantas enfermidades nós temos passado, quantas lutas nós temos atravessado, quantas lutas. Mas eu glorifico a Deus e eu te digo, não desanimes, porque mesmo em meio às lutas, o Senhor envia anjos para cuidar de você. O Senhor envia anjos para cuidar de mim e para cuidar de você. Então descansa o seu coração, credes em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Gostaria de aproveitar a oportunidade de agradecer ao pastor Lucas, porque era para eu estar aqui ministrando na quarta-feira passada, mas acometido de uma enfermidade, não tinha condições nenhuma, mas eu estava ali trabalhando, preparando a mensagem, mas não tive condição. Quando foi quarta-feira à tarde, já mandei mensagem para ele, falei: pastor, me socorre, porque eu não tenho condição. Aí ele falou assim: descansa o seu coração, nós estamos aqui para te ajudar. Então glória a Deus, porque Deus preparou esse anjo para estar me abençoando. Cuidei da minha saúde e agora estou aqui para glorificar o nome daquele que era, que é e sempre será Senhor de nossas vidas. E é aquele que não esqueceu de mim, que não esqueceu de você, meus irmãos. Muitas vezes em meio às lutas nós pensamos que Deus esqueceu de nós. Muitas vezes em meio às nossas dificuldades nós olhamos e pensamos: Deus esqueceu de mim. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ele não esqueceu de nós. 1 João 2 diz: meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Nós temos um advogado advogando em mim e em sua defesa. Então esse advogado não esqueceu de mim, não esqueceu de você. Ele está olhando por mim e olhando por você. E mesmo diante das nossas lutas, mesmo quando nós pensamos ou imaginamos que Ele esqueceu de nós, o nosso Jesus está advogando em nosso favor. E a palavra do Senhor diz que Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo. Jesus Cristo nos ama. Ele não ama o nosso pecado, mas Ele ama o pecador, e Ele perdoa o meu e o seu pecado. Por isso nós temos que crer que Ele é o nosso Senhor. Nós precisamos crer que nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos de crer que mesmo em meio às batalhas, mesmo em meio às lutas, nós temos um Deus que está olhando por nós. Nós temos um Deus que está zelando por mim e por você. Mesmo diante das nossas dificuldades, Deus olha para mim, olha para você e diz: acalma o teu coração, descansa o teu coração, porque eu estou olhando por você. A palavra do Senhor nos diz que só se nós cremos nós veremos a glória de Deus. Há pouco o pastor falou a fé, nós precisamos ter fé. A fé, meus queridos, é a certeza das coisas que a gente espera, é a prova das coisas que a gente não se vê. Nós precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não vamos colher milagres. Nós vivemos e nós servimos junto como igreja, em uma igreja que vive milagres, porque essa é uma igreja séria, essa é uma igreja que prega o verdadeiro Jesus, é a igreja que prega o verdadeiro Senhor, e prega esse Deus de uma forma séria. Por isso nós vivemos milagres, porque nós cremos no Deus que nós servimos. E eu convido você nessa noite para que continue crendo, que continue servindo a esse Deus, que é o Deus de milagres, e Ele tem muitas coisas para a sua vida, meu querido. Mas assim diz a palavra: se creres, verás a glória de Deus. E eu e você, nós precisamos continuar crendo, porque muitas vezes nós nos pegamos com a nossa fé titubeando. Mas quando acontecer isso, nós precisamos olhar. Há pouco eu falava com o irmão Indalés, a palavra do Senhor nos diz: olhando firmemente para Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus. Olhar firmemente para Jesus. Quando você se pegar em momentos de fraqueza, quando você se pegar em algum momento que você vê que está difícil atravessar pelo deserto, olhe para Jesus. Olhando firmemente para Jesus, o qual é o autor e consumador da nossa fé. Amém. Jesus é o autor e consumador da minha e da sua fé. Glória a Deus. E é para Ele, meus queridos, que nós precisamos olhar. É para Ele que nós precisamos olhar. E é possível viver nessa vida olhando para o exemplo de Jesus e não pecando.
Mas eu gostaria de compartilhar um pouco da palavra do Senhor com os irmãos que está no livro de João, assim mesmo como estamos. João 11, de 1 a 23 e 32 a 35. Prometo aos irmãos que vou procurar ser breve, mas também prometo aos irmãos que deixarei o Espírito Santo me usar. Então, fiquem tranquilos. A carne fala, vai ser breve, mas o Espírito fala, ser usado. Então, Deus vai falar contigo nessa noite em nome de Jesus. Amém? João 11. Amém ou misericórdia? De 1 a 23, diz assim a palavra do meu e do seu Deus. Certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, a quem amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela, por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Mas ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Eles lhe disseram: Rabi, há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e mesmo assim voltas para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. E tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele falava do sono. Então Jesus lhes dissera claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa, leve-me, por não ter estado lá, para que creiais, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Chegando, pois, Jesus viu que Lázaro estava sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uma distância de 15 estádios de Jerusalém, e muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-las pela perda do irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. Jesus lhe respondeu: teu irmão ressuscitará. 32 a 35. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorando, e também os judeus que a acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito e abalado, perguntou-lhes: onde o puseste? Responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós glorificamos o teu nome, Senhor. Nós te damos graças porque tu és o Deus da nossa existência. Senhor, nós glorificamos o teu nome porque tu és o Deus que perdoa, tu és o Deus que cura, tu és o Deus que liberta, tu és o Deus que transforma. Mas tu és o Deus, ó Pai, que deu Jesus Cristo para morrer na cruz, pagando o preço dos nossos pecados. Senhor, muitas pessoas ousam dizer que nosso pecado é de graça, mas não, Senhor, não foi de graça, não, de forma nenhuma, porque o nosso pecado foi pago de forma muito cara. O nosso pecado foi pago com um preço de sangue que Jesus derramou na cruz por amor a mim, por amor a cada pecador, e nós glorificamos o teu nome, Senhor. Nós te damos graças porque tu és o Deus que cuida, o Deus que transforma. E agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu clamo, Senhor, pela vida dessa igreja. Eu clamo, Deus, pelos membros dessa igreja, Senhor, pelas famílias dessa igreja, pelos pastores, ó Deus, pelas famílias dos pastores, ó Deus. Senhor, nós clamamos em nome de Jesus Cristo pela liderança dessa igreja. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe esse povo, Senhor. Nós clamamos pelo teu milagre sobre as nossas vidas e pedimos, Deus, perdão pelos nossos pecados. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu clamo. Usa-me, ó Deus, agora como um vaso, para que eu possa, Senhor, ser usado pelo Senhor para falar o que o Senhor quer a vida da tua igreja,
Pois assim, ó Deus, em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus, igreja. Queridos, no texto que nós vemos duas mulheres, duas irmãs em desespero, duas irmãs que, enquanto elas estavam passando por um momento de dificuldade, elas sabem a quem recorrer. Aquelas mulheres, elas sabiam a quem buscar. Assim como nós, assim como eu e como você, nós também precisamos saber em quem nós devemos buscar. Nós precisamos saber em quem nós devemos confiar. Aquelas duas mulheres, Marta e Maria, sabendo que seu irmão Lázaro estava enfermo, elas sabiam que tinha um que poderia interceder e intervir naquela enfermidade e curar aquele homem. E elas mandaram dizer a Jesus: olha, aquele a quem tu amas está enfermo. E eu e você também, muitas vezes, nós precisamos abrir os nossos corações. Muitas vezes nós passamos por dificuldades e esquecemos que nós temos um Deus que zela e que vela por mim e por você. Meus queridos, muitas vezes nós precisamos olhar e saber em quem nós confiamos. Eu e você, nós precisamos confiar em Deus. A palavra do nosso Deus nos diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eu e você, nós temos que confiar em Deus, porque Ele pode resolver o meu e o seu problema. Só Ele. Muitas vezes eu e você, nós nos pegamos desabafando em rede social. Eu não, glória a Deus, que eu não tenho feito isso. Mas muitas vezes eu me incluo, porque muitas vezes nós nos pegamos confiando em pessoas, e aquela pessoa que você confia muitas vezes pode te trair, e aí você pode ficar pelo caminho. Mas a palavra do nosso Deus nos diz que nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos fazer menção ao nome do Senhor nosso Deus. O versículo 8 do capítulo 20 de Salmo diz: uns tropeçam e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. Queridos, em nome de Jesus, que nós possamos confiar em Deus, que nós possamos permanecer em pé, e quando nós estivermos passando pelo vale, porque mesmo sendo crente nós estamos sujeitos. A palavra de Deus nos diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A promessa do Senhor para a minha vida e para a sua vida não é uma vida só de paz, de alegria e de tranquilidade. A promessa de Deus para mim e para você é que nós teríamos aflições, mas a palavra do nosso Deus também nos diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus Cristo venceu o mundo por amor a mim e por amor a você. E quando eu e você estivermos passando pelo vale, quando nós estivermos passando pelo deserto, que nós possamos olhar para Jesus e falar: eu tenho um Deus, eu não vou desistir, porque eu confio nesse que pode todas as coisas. Ei, queridos, eu sirvo ao Deus que pode todas as coisas. Eu sirvo ao Deus que faz o que aos olhos dos homens é impossível, Ele faz tornar possível. Esse é o Deus que eu sirvo. Essa semana, ontem, eu almejava muito algo, muito, e ontem eu tive uma notícia que meio que me desanimou. Aí eu peguei e mandei, até foi minha esposa que mandou para mim, me dando a notícia, e eu olhei e falei: puxa vida, né? Naquele momento a carne dá uma balançada, é algo que eu queria muito. Aí ela falou: não, tá, vamos tentar de uma outra forma. Aí eu bem que desanimei. Aí o Espírito Santo falou comigo: calma, descansa, calma, ei, calma. Ei, queridos, como que eu posso chegar nesse altar e falar que eu sirvo a um Deus que faz milagres, se eu duvidar do poder desse Deus? O Espírito Santo falou comigo: calma, você está com medo do quê? Ei, meus queridos, em nome de Jesus, muito em breve nós vamos testemunhar do milagre, nós vamos falar do milagre, mas tudo tem um tempo proposto para todas as coisas. Tem um tempo proposto para todas as coisas. Se nós olharmos para a palavra que limos, versículo 20, acho que é versículo, deixa eu ver aqui, 20. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. E se nós olharmos para o versículo 32, diz assim: ao chegar no lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés. Eu te digo nessa noite: Jesus está chegando. Jesus já chegou. Quando Marta sabe que Jesus está chegando, ela vai. Maria chegou, Jesus já estava. E Jesus está aqui nessa noite para resolver o meu e o seu problema. Mas nós precisamos confiar, nós precisamos descansar. E muitas vezes nós estamos
pensamos: ei, Jesus, apressa-te em chegar. Ei, Jesus, eu preciso muito desse milagre. Querido, descanse o seu coração. Descanse o seu coração. Ele vai ressuscitar os seus sonhos. Ele vai resolver os seus problemas. Quantas lutas nós estamos passando, quantas enfermidades. É como eu disse, quarta-feira eu nem consegui pregar, eu consegui. Mas olha eu aqui, eu estou de pé porque o Senhor é o meu Deus, porque o Senhor me sustenta, porque Ele me dá a vitória. Então, meus queridos, nós precisamos crer nesse Deus, porque Ele ainda faz milagres. E se eu e você estamos aqui é porque nós somos um milagre de Deus, amém? Eu e você, nós somos um milagre de Deus. Mas nós precisamos confiar e esperar. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos, o livro de Eclesiastes diz que há tempo proposto para todas as coisas. Ei, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar, de sorrir. Há tempo proposto para todas as coisas. E nós precisamos descansar no Senhor. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Porque só nele, nós vamos receber a nossa bênção. Só no Senhor. Se nós ficarmos ansiosos, nós não vamos resolver nada. Quem de nós, com as nossas preocupações, pode aumentar um dia no curso da nossa vida? Não adianta, não andeis ansiosos, o que comereis, o que bebereis, ou o que vestireis. Não adianta, nós precisamos descansar no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos continuar crendo no Senhor. Ei, meus irmãos, quantas pessoas têm ficado pelo caminho? Quantas pessoas? Faz uma reflexão. Para um pouquinho, pensa. Quantas pessoas que caminharam junto conosco e que não estão mais? Quantas pessoas têm ficado? Porque muitas pessoas têm confiado em homens, muitas pessoas têm olhado para homens. Mas eu glorifico a Deus porque eu e você estamos aqui. Eu glorifico a Deus porque nós estamos de pé. Eu glorifico a Deus porque eu e você nós estamos olhando para Deus. Nós estamos olhando para Jesus. Nós não estamos olhando para o Senhor da Bíblia. Nós não estamos olhando para homens. Porque se você olhar para homens, você tropeça e você cai. Mas glória a Deus que nós estamos aqui nessa noite de frio, nessa noite de chuva. Aqui dentro está quentinho, mas se você sair lá fora está frio. Mas eu e você nós estamos aqui porque nós estamos crendo nesse Deus, porque nós sabemos que o nosso milagre está chegando, porque nós sabemos que o maior de Deus, o maior milagre de Deus nós já recebemos, que é a salvação através do sacrifício de Jesus Cristo. Ei, meus queridos, esse é o maior milagre que eu e você possa receber. Isso nós já recebemos. A vida eterna. Amém. Glória a Deus, porque eu e você somos salvos em Cristo Jesus. E meus queridos, tudo que possa acontecer, é isso aqui, é nada. O principal nós já temos, que é o nosso galardão do céu. O principal nós já temos, que é um lugar preparado. Jesus Cristo nos diz: vou para o Pai, vou preparar um lugar, para que onde eu estiver, sejais vós também. É promessa de Deus para mim e para a sua vida. E você está preocupado com o quê? O principal você já tem, que é a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, meus queridos. Nós estamos falando aqui para uma igreja santa. Nós estamos aqui falando para uma igreja viva. Nós estamos falando para um povo santo, para uma geração eleita. Glorifique esse Deus. Descanse o seu coração. Não tem enfermidade que vai te derrubar. Jesus Cristo, olhando para a enfermidade de lá, falou para aqueles homens, falou assim: fica descansado aí, que a enfermidade não é para a morte. E muitas vezes nós sentimos uma dor, sentimos uma coisa, já nos desesperamos. Nós precisamos crer no Deus que faz milagres, porque Ele está aqui essa noite, amém? E Ele está ouvindo a nossa oração. A palavra do Senhor nosso Deus nos diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. E nós, quando nós oramos porque cremos. E se nós cremos, é por isso que nós oramos.
E a nossa oração é ligada no céu, porque nós sabemos que o Senhor, nosso Deus, tem aberto os ouvidos para ouvir a nossa oração e para atender o nosso clamor em nome de Jesus. E meus queridos, Jesus Cristo, quando chega naquele lugar, Jesus pergunta: onde colocaram Lázaro? Senhor, ele está ali, ó. Aí Jesus Cristo diz a palavra do meu e do seu Deus que Jesus chora. Eu penso ali que Jesus Cristo, o homem, chorou. Jesus Cristo, o homem, chorou por amor a Lázaro. Jesus Cristo, o homem, chorou por amor a Maria e por amor a Marta. Mas eu penso que no Espírito, o Jesus Cristo divino, ele chorou por amor a mim e por amor a você. Porque ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Jesus Cristo chorou, Jesus homem chorou por amor a Lázaro, mas ele sabia que ele ia ressuscitar. Mas o divino, o lado divino de Jesus Cristo, chorou por amor a mim e por amor a você. Chorou por amor àquele pecador que não se arrependeu dos seus pecados. Porque quando Jesus Cristo ele ressuscita. Quando Jesus Cristo chega, ele cura. Ei, meus queridos, aonde Jesus passou, ele fez milagre. Jesus não deixou ninguém sem resposta. Jesus chegava e falava: você quer o que? Quer ser curado? Quer? Então levanta. Levanta e anda. Ei, vai lá no canto e se lava. Jesus Cristo fez milagres. Ei, menina, levanta. Você não vai ficar, você não vai ficar morta, não. Ressuscita, levanta, menina, levanta. Ei, a morte passou perto de Jesus, Jesus ressuscitou o morto. Jesus curou. Jesus fez milagres. Jesus faz milagres até nos dias de hoje. Mas para que Jesus possa fazer o maior milagre, que é o milagre da salvação na vida do ser humano, ele precisa se arrepender dos seus pecados. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas também sabemos que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós sabemos que todos os pecados destituídos estão na glória de Deus. E Jesus Cristo olhando lá e imaginando quantas pessoas vão ouvir falar de mim, mas não vão se arrepender dos seus pecados. Jesus Cristo, ele cura, ele transforma, ele liberta. E é desse Jesus que eu gosto de falar. Eu gosto de falar de Jesus com fervor, com adoração e com certeza de que ele ouve as nossas orações. Eu gosto de falar de Jesus porque ele é vivo. Eu gosto de falar de Jesus porque ele ainda faz milagres. Quando Jesus Cristo fala: onde está? Está ali. Vamos lá. Ei, Jesus, 4 dias. Eu acho que é bom o senhor não mexer com ele. Ah, meus queridos, quantas pessoas olham para mim e para você e falam: não vai ter jeito. Quantas pessoas olham para mim e falam para você: já foi, já passou, não dá mais. Desiste, não adianta. O seu problema não tem mais jeito, a sua enfermidade não tem mais jeito. Muitas vezes os médicos olham e falam: não tem jeito. Mas aí ele fala assim: ó, uma vez o médico falou para mim: eu não sei a sua crença, eu não sei de Deus que você confia, mas eu te digo que para Deus tudo tem jeito. Entendeu? Eu falei: então tem jeito, porque eu sirvo esse Deus aí que o senhor está falando. Então, meus queridos, quantas pessoas olham e falam: não tem mais jeito. Ei, Jesus não mexe, ele já faz 4 dias que está ali, está fedendo. E Jesus: Pai, eu sei que o Senhor me ouve sempre. Eu sei que o Senhor me ouve, Pai. Mas eu estou falando aqui para que saiba, para que o Senhor, para testemunhar, Deus, de que o Senhor ainda me ouve. Lázaro, sai para fora. Mas antes ele testou a fé dos homens, ele falou: vai lá e tira a pedra. Jesus Cristo, ele gosta, ele ama fazer milagres, mas ele também quer testar, ele quer provar a minha e a sua fé. Todo milagre de Jesus, ele provava a fé. O cuspe no chão, passa o olho do cego, vai lá e lava. O cego podia falar: vou lavar. Se quiser fazer milagre, faz agora. Você já não passou o meu olho, faz eu ver. O que o cego fez? Foi lá, lavou e viu. Vou citar nada. Tira a pedra. Os homens podiam falar: não, eu vou tirar nada. 4 dias está fedendo. O que aqueles homens fizeram? A Escritura fala: eles foram lá e
tiraram a pedra, porque eles creram. E Jesus fez a parte dele. Jesus falou: Lázaro, levanta e sai para fora. Ei, Lázaro, pode sair. Ressuscita. E quantos Lázaros tem aqui essa noite? E Jesus diz: ressuscita. Ressuscita os seus sonhos. Ressuscita. Não desanima não, não baixa a cabeça não. Ei, em nome de Jesus Cristo, ressuscita os seus sonhos. Ontem eu me peguei quase balanceando e falei: não, peraí, eu preciso ter meu sonho ressuscitado, vai dar certo. Ei, Lázaro, sai para fora. Ressuscita, porque você vai ter uma nova oportunidade. Ei, meus queridos, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei qual a enfermidade que você vem atravessando, se é física, se é espiritual, mas Jesus Cristo diz: eu estou ressuscitando os seus sonhos, eu estou ressuscitando a sua saúde, eu estou curando você, eu quero te abençoar, eu quero te curar, eu quero te transformar. Eis que estou à porta e bato, assim diz o Senhor. Se alguém ouvir a voz, abrir a porta, eis que entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ele não invade sua vida. Ele está batendo a porta do seu coração. Ele quer que você abra a porta do seu coração e fale: Senhor, eis-me aqui. Senhor, esse é o meu problema. Muitas vezes, meus queridos, eu e você como crentes, nos pegamos, que nem o pastor falou. Quanto tempo nós estamos orando? Quanto tempo nós estamos falando com Deus? Muitas vezes nós não estamos abrindo totalmente a porta do nosso coração e falando: Senhor, eu quero falar contigo. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Como é maravilhosa a experiência. Foi ontem, antes de ontem, eu estava conversando com uma pessoa e falando de Jesus. Inclusive ela até falou muito bem do pastor Roberto. Não congrega na igreja, não conhece o pastor, mas viu o pastor fazendo algo. E ele falou que achou maravilhoso o que o pastor fez ali. E nós ali conversávamos a respeito de Jesus. E nós estávamos conversando. E eu falei para ele, como é maravilhoso quando você se pega, o Espírito Santo te acordando de madrugada. Quem já teve essa experiência? Eu creio que todos, em nome de Jesus. Quando o Espírito Santo te acorda e ele fala ao seu ouvido: vamos conversar? Ah, queridos, como é gostoso. Como é gostoso. É um momento que você fala: Senhor, realmente o Senhor é. Porque Ele te acorda, Ele te chama, Ele te desperta. E eu compartilhava ali com aquela pessoa. Nós começamos a falar de Jesus, e com muito entusiasmo nós falávamos de Jesus. Estava ele, a irmã, eu e a minha esposa, e nós falávamos de Jesus, e ele falava: cara, que lindo, que maravilhoso. E olha, inclusive, a sua igreja, o pastor da sua igreja passou aqui, fez uma oração, e o pastor falava de curas, e ele testemunhou, né? Ele testemunhou lá que o pai dele estava numa situação e poucos dias depois, né, teve alta. Ele falou: cara, é tremendo. Ele falou: aquele homem passou aqui do nada, chegou e pediu palavra para o meu pai. Nós oramos. Ele falou: parou aqui o estacionamento aqui, ele orando. Ele não tem vergonha de orar? Eu falei: não, porque vai ter vergonha de orar, né? Então, meus queridos, é isso. Aí eu falava para ele, você precisa sentir essa experiência, porque é muito gostoso quando você sente a presença de Deus. E glorifico a Deus pela vida dos irmãos, porque eu tenho certeza que os irmãos já viveram essa experiência. Ei, meus queridos, eu convido você para que continue firme, para que não desanime. Nós estamos passando por momentos difíceis, eu creio. Nós estamos passando por momentos difíceis, sim. Mas não é só a nossa igreja. Muitas pessoas estão passando por lutas, por dificuldades, mas que nós possamos, em nome de Jesus, continuarmos firmes. Que nós possamos, em nome de Jesus, continuarmos unidos. Ei, meus queridos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não vamos desanimar. Não vamos baixar a guarda não para o inimigo. Vamos continuar firme. Não me entendam mal, porque não é minha intenção. Mas uma noite como hoje, nós estamos aqui. Quantos tiveram a oportunidade de estar aqui conosco? Quantas pessoas às vezes poderiam estar aqui conosco? Eu creio que muitos não podem, por motivos justos, mas muitos poderiam sim estar conosco. E que oportunidade estão perdendo? Estão abaixando
para Jesus, apoiando os nossos pastores. Ei, nós temos pastores abençoados, nós temos homens santos. Agora, muitas vezes nós estamos olhando para o irmão da esquerda, para o irmão da direita. Nós servimos a um Deus, nós temos que olhar para Ele, é continuar, é marchando. É marchando que nós temos que continuar, apoiando esses homens de Deus, apoiando os pastores das nossas igrejas, não olhando, não cobrando se o pastor vai estar me fazendo uma visita ou não. Liga para o pastor, pergunta o que está acontecendo em nome de Jesus, ao invés de criticar. Em nome de Jesus, vamos apoiar esses homens, porque eles precisam da nossa ajuda. Em nome de Jesus, vou apoiar o irmão que senta do meu lado. Muitas vezes o irmão senta do meu lado, eu não sei o nome dele. Muitas vezes eu vejo o irmão triste, eu não pergunto, irmão, posso te ajudar? Nós somos uma igreja que caminha, nós precisamos caminhar juntos. Aqui nós amamos, nós entendemos você com defeito e qualidade, mas que amor é esse que muitas vezes eu não pergunto para o irmão do lado, o que ele está precisando? Muitas vezes eu passo meses e meses, não ligo, não mando uma mensagem para o meu irmão. Nós precisamos aprender a amar. Nós precisamos aprender a amar, meus irmãos. Porque Jesus Cristo nos amou. E Jesus Cristo nos amou. E Deus nos amou. E Deus nos amou a ponto de dar Jesus Cristo para morrer por amor a mim e por amor a você, sendo nós ainda pecadores. E muitas vezes eu e você como igreja, nós estamos amando um amor que quando o irmão do lado faz uma coisa errada, eu prefiro criticar, falar mal, ao invés de demonstrar amor e falar, irmão, eu estou aqui, eu posso abençoar a vida de alguma forma. Ei, irmão, eu estou aqui, eu posso te abençoar. Ei, irmão, eu te amo em nome de Jesus. Quantos homens e mulheres de Deus estão precisando da nossa ajuda? Vamos caminhar, meus irmãos. Vamos olhar para Jesus, porque Ele ama a mim e Ele ama você. E nós precisamos demonstrar esse amor. Irmão, só duas até agora. Acho que não vou conseguir chegar no final da mensagem, mas outra vez eu continuo pregando. Meus irmãos, eu e você, nós precisamos confessar que Jesus Cristo é Senhor. Nós precisamos mostrar para as pessoas que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor nos diz que se com a nossa boca confessarmos Jesus, em nosso coração cremos que Deus ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Confessar Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Onde quer que nós estejamos, que nós possamos ter certeza que o Deus que nós servimos é conosco. Onde quer que nós estejamos, porque a palavra do Senhor nos diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Que nós não venhamos ser confundidos de forma nenhuma, meus queridos, que nós possamos caminhar, que nós possamos adorar esse Deus, que nós possamos continuar vivendo uma vida diferente, testemunhando que esse Deus cuida de nós. Jesus Cristo chorou. Naquele momento, Jesus Cristo chorou por amor a mim, chorou por amor a você, chorou por amor a Marta, por Maria, chorou por amor a Lázaro. E ainda hoje Ele ora para mim, para você, muitas vezes. Ele compartilha do nosso sofrimento. Mas eu te digo que Jesus está olhando pelo seu sofrimento. E assim como Jesus ainda ficou 2 dias para ir onde estava Lázaro, Jesus recebeu a notícia: olha, Lázaro, aquele que tu amas, está enfermo. E diz a palavra do Senhor que ele ainda ficou 2 dias para depois ir lá. Mas eu te digo, você pode achar que ele está demorando 2 dias para chegar, para resolver o seu problema, mas ele vai chegar na hora certa. Na hora certa Jesus vai chegar. E ele já está chegando. Ele já está chegando. Porque ele sabe de tudo que você está passando. E ele quer resolver o seu problema, ele quer abençoar a sua vida. Jesus Cristo, só Ele, não há outro. Ei, as pessoas podem tentar anunciar qualquer tipo de salvação, pode querer anunciar qualquer tipo de solução para o seu problema, mas eu quero aqui, te dizer uma coisa: não há outro senão Jesus. Não há outro nome, meus queridos, não há outro nome senão Jesus Cristo. Só Ele pode resolver o meu e o seu problema. Não adianta dar ouvido a
homens que tentam te resolver, te levar você para um caminho ou para outro. A palavra do Senhor nos diz que nós temos que continuar firme, olhando firmemente para Jesus, e nós não podemos olhar nem para a esquerda nem para a direita, mas que nós temos que caminhar firme. Mesmo diante das lutas. Uma mensagem recente que eu ouvi aqui, o pregador disse que o caminho para Jesus é apertado e estreito, mas vale a pena. Vale a pena. Se você estiver passando agora pelo caminho estreito, não se preocupa não, porque daqui a pouco a coisa vai ficar boa. Porque com Jesus tudo dá certo. Só Ele pode resolver os nossos problemas. Só Ele. Só Ele. Meus irmãos, eu quero finalizar. Depois eu continuo pregando essa mensagem. Mas eu gostaria de finalizar essa mensagem. Eu queria dizer para você: não desanimes. Não desanimes. Porque Ele chega na hora certa. Não pense que Ele está demorando, não. Ele está olhando e Ele vai resolver o seu problema. Só Ele pode todas as coisas. Então que nós possamos, assim como fez Marta, assim como fez Maria, quando tivermos uma dificuldade, que nós possamos falar para Ele. Que eu e você, que nós possamos falar para Ele. Porque só Ele pode resolver o meu e o seu problema. Só Jesus Cristo pode. Vou para o Pai, mas não nos deixarei órfãos. Vos enviarei o Espírito, o Consolador. O Espírito Santo de Deus está aqui, meus irmãos. Você duvida disso? Não duvide. Promessa de Deus. Promessa. Não vos deixarei órfãos. Nós não somos órfãos. O nosso Deus, aquele que nos ama. Porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E eu creio nessa palavra. E se Cristo morreu por mim, sendo eu ainda pecador, meus queridos, o que mais que eu quero? O que mais que eu quero se não servir a esse Deus? O que mais que eu quero se não andar nos caminhos com esse Deus? O que mais que eu quero se não adorar a esse Deus, falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor? O que mais que eu quero se não falar: Senhor, usa-me, ó Deus? O que mais que eu quero se não falar: Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor? O que mais que eu quero, meus irmãos, se não falar: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador, que sou falho? Mas obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor é o Deus que perdoa. Eu sei que o Senhor é o Deus que dá força. O Senhor é o Deus que transforma. O Senhor é o Deus que liberta. Senhor, em nome de Jesus, liberta, Senhor, esse pecador. Senhor, tira de mim todo o pecado. Senhor, tira de mim tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Coloca em mim, Deus, um coração novo a cada dia. Queridos, em nome de Jesus, que você possa, a cada dia, receber o novo do Senhor em sua vida. Que você possa, a cada dia, sentir a presença de Jesus. Que você possa, a cada dia, testemunhar desse que é o meu e o seu Senhor e Salvador.